Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta da Caminhada Ambiental na Prática. Muito bom dia, Thiago. Bom dia! Vamos entrar então em loteamentos, são dois assuntos agora que a gente vai falar de loteamentos, mas específico agora a rede pluvial, João. O que a gente viveu essa semana aí que você viveu na pele, na carne, na alma essa semana? Loteamentos são sempre assuntos também um pouco, digamos, polêmicos, né? É que são empreendimentos, né, que acabam, né, Thiago, que são empreendimentos que possuem, digamos assim, uma área normalmente considerável, né? Seja, por exemplo, o loteamento de 1 hectare é uma área considerável dentro de um perímetro urbano, normalmente, né? Se for nesse caso. Então, mas isso é o mínimo que a gente vê hoje, normalmente na nossa região são loteamentos de mínimo de 1 hectare, mas a gente trabalha aí com loteamento de até 30 e poucos hectares, já fizemos de vários tamanhos, né? Então, pensa bem, né? Num perímetro urbano, você ter 30 e poucos hectares de uma área de parcelamento de solo. Então, isso, o impacto, isso visual do empreendimento desses, econômico para o município, muito interessante também, ambiental também, o impacto que, de certa forma, se não tiver um controle, digamos assim, ambiental, ele pode se tornar, criar alguns passivos, alguns problemas ambientais, né? Quanto a erosões, enfim, né? Quando tiver supressão, corta a vegetação, então, veja bem, às vezes corta a vegetação dentro da cidade, então as pessoas acabam vendo aquilo como né, um desmatamento, só que na verdade às vezes tu tem todo um licenciamento por trás, tu tem tudo um processo ambiental, né, que aconteceu ali. Mas nesse caso específico, então, foi uma questão de aprovação, então, do empreendimento de rede de água pluvial. Então, foi trabalhado essa semana, foi feita uma reunião com o município e levado para aprovação um projeto de uma rede de água pluvial, então, desse empreendimento, desse loteamento. Em conversa, enfim, com o técnico, né, na apresentação. Da prefeitura, da né? prefeitura, O técnico da prefeitura. Isso. Então, teve algumas dúvidas, enfim, que foram esclarecidas em reunião, e um dos questionamentos feitos foram a questão do lançamento dessas águas. Dessas águas, porque acontece, o loteamento em si, ele é um loteamento que parte dessas águas, ela vai desaguar em terreno lindeiro, que é de um terceiro, de uma pessoa terceira, né? As águas das chuvas, né, João? Isso o aí, pluvial. Isso aí, água da chuva, né? Então, isso, lógico que nós tinha pensado antes disso tudo, né? Antes de elaborar o projeto, então nós já tinha a autorização do proprietário para esse lançamento e tal. Então, já tudo no projeto também, isso anexado e tudo. Mas, enfim, que daí, por que foi o questionamento do técnico, né, da prefeitura, né? Porque ele tinha tido um outro problema em outro empreendimento, neste mesmo cenário. O que acontece? Essa equipe que fez desse outro projeto, né, desse outro empreendimento, que eu nem sei onde que é, nem quis saber também, né? Mas o que aconteceu, então, nesse caso? Feito o projeto, fizeram, só que não conversaram com o lindeiro, não tiveram uma autorização dele para lançar essas águas. E o que aconteceu? O empreendimento foi licenciado, teve um andamento, e após, quando o empreendimento operando, já lá com as águas lançando nesse terreno lindeiro, o lindeiro, então, levantou essa informação que ele não tinha dado autorização para lançar as águas ali. Então isso acabou virando um problema, porque daí o empreendimento estava executado já e as águas estavam caindo no terreno dele. Isso devia possivelmente estar causando alguma erosão, enfim, alguma situação, né, que de repente estava indo água ali e não era onde que ele gostaria, enfim, não sei por trás, né, disso tudo o que tem, né. Mas, enfim, que a situação é essa, né? Então, qual é a importância disso, né, desse assunto? É fazer a questão da análise de viabilidade disso, que daí a gente já entra, acho que vamos embalar nesse último tópico aqui, que era a viabilidade urbanística, Thiago. Acho que já fica interessante nós encaixar os dois assuntos. Que daí o que isso vem a
à tona, né? A questão de você fazer um estudo de fato dessa área como um todo, levantar essas informações, lindeiros, como é, onde é que vai lançar essas águas, se é possível, se não é, se tu tem uma autorização ou não, essas águas vão ir para algum valo, para algum curso d'água, aonde que vai cair essas águas, isso tudo é no planejamento do loteamento, né? E, João, muito importante, você que está querendo fazer um loteamento, enfim, a questão das águas pluviais. Nem tudo é proibido, mas nem tudo é permitido. Então, tudo tem que ser viabilizado. Né? Essa questão das águas pluviais é aquela situação. Tu vai centralizar as águas, no caso desse vizinho que havia, que em si, uma área superficial, lançava naturalmente essas águas já para a área do lindeiro. O que ia acontecer? Você ia pontuar para talvez 2, 3 pontos, 1 ponto, para ter essa saída. Talvez o que faltou? Faltou uma comunicação também entre os vizinhos. Vou fazer o loteamento. Enfim, nessa situação de explicar, de mostrar, porque também existe lei, isso não vai, a gente não vai abordar aqui. Existe lei que fala sobre as águas, né? Que elas têm que ter um escoamento. Existe um escoamento natural. Não tem como eu vai cair daqui, eu vou fazer o loteamento, agora eu vou ser obrigado a bombear essa água para o outro lado. Mas é inviável fazer isso, é impossível fazer isso. Então, assim, existe uma lei que assegura, né, tanto o loteador quanto o lindeiro, e tudo vem no ponto final, qual é? A comunicação e a negociação. Exatamente, e que nem tu falou, né, a situação é que antes de tu parcelar o solo, tu lotear, a água naturalmente corria. Só que o que muda a partir do parcelamento é que esse lançamento vai ser pontual. Então, ou uma ou duas fontes, né? É que nem, por exemplo, uma indústria que larga um efluente. Então, esse tratamento dessa água, desse efluente, não é um tratamento que ele vai se lançar esparsos, é um ponto fixo, pontual, num curso d'água, por exemplo. Então, o impacto direto é a partir desse ponto. Então, e no empreendimento, do loteamento, a questão também é nesse cenário, né? Então, por que a importância da viabilidade, do estudo de viabilidade do empreendimento? A ti que está nos assistindo, empreendedor, enfim, que tem uma área ou pretende lotear, fazer um parcelamento do solo. Um dos pontos chaves é fazer o estudo de viabilidade dessa área. Antes de tudo, antes de pensar em urbanístico, é você avaliar a área, porque dependendo da situação dessa viabilidade, isso vai refletir em mais lotes ou menos lotes, vai refletir em mais segurança jurídica, né, nesse empreendimento ou menos segurança jurídica, digamos assim. Vai refletir no valor lá econômico que você vai vender esse lote, como no valor que você vai deixar de ganhar, por exemplo. Então, são situações que têm que ser muito bem avaliadas num projeto de loteamento, essa viabilidade, esse estudo de viabilidade, abordando todos os pontos que são necessários para ter um sucesso desse empreendimento, um sucesso econômico, principalmente para o cliente, e, lógico, ambiental também, para evitar dores de cabeça. Porque, que nem eu disse no começo, eu vejo que assim, o parcelamento do solo, ele é um trabalho que ele gera um impacto muito grande na sociedade. No cenário de visual, no cenário de econômico também, que são pontos fortes, positivos, né? Então é um empreendimento que todos os empreendimentos têm sua importância, mas o loteamento são empreendimentos que refletem numa magnitude maior perante a sociedade. Então, não adianta você fazer um empreendimento, gastar milhões, que não é baixo o investimento, e que a pouco tu não fazer conforme poderia ter sido feito de uma forma diferente, que ia te dar lá no final um resultado mais favorável, financeiro, né, econômico, enfim, de lucro disso tudo e ambiental também, né, Tiago? Nesse sentido, né, João, que a gente faz aqui no escritório é o ponto-chave, é viabilizar o empreendimento do cliente.
que a gente faz hoje, e além de loteamentos, né, a gente viabiliza os negócios dos clientes. Mas falando específico, o loteamento, uma área, às vezes tu olha para uma área, ela pode ser bonita, parece ser bonita, mas aí tu começa a avaliar ela, tu começa a ter critérios daqui a pouco que se torna inviável essa área. Seja por uma faixa de domínio, seja por uma APP, seja sobre uma vegetação, seja sobre um critério de zoneamento do município. Às vezes a gente não... são vários fatores que têm que ser estudados e por isso a gente trabalha com esses loteamentos, né, de clientes e loteamentos que a gente atua aí, empreendimentos nossos, é a viabilidade. Se ele não for viável, não adianta você querer fazer. Ah, porque eu tenho área, eu tenho apego, é da minha família e eu quero fazer um loteamento. Mas daqui a pouco o teu custo-benefício, ele não está na balança. Está totalmente atravessado, né? Uhum. E também a gente sabe que a restrição, ela ambiental também, existem muitos fatores para você ter o licenciamento do empreendimento, desde própria a concessionária de água também, existem critérios, então daqui a pouco qualquer diferença na parte construtiva ou implantação, infraestrutura que você vai ter que colocar ali, torna o teu empreendimento inviável. Daqui a pouco quer fazer um loteamento de 1 hectare e você vai precisar botar toda uma infraestrutura lá, você vai gastar 3 milhões de infraestrutura e você vai fazer 3 milhões do loteamento. E daí você empatou. Daí você ficou 3 anos remando, remando, remando e morreu na praia. Ou que senão, né, você começou o empreendimento já, digamos assim, de uma forma atravessada, né, que daqui a pouco tu perdeu um tempo, né, você fez tudo, uma viabilidade urbanística e tal e coisa, e daí tu perdeu um ano em cima de estudando isso e daqui a pouco não se encaixou como poderia ter sido feito, tu vai querer mudar. Então, daí você perdeu um tempo, você daqui a pouco poderia ter feito diferente, não avaliou com calma isso tudo, ou pegou uma equipe que daqui a pouco não tinha essa visão ampla do cenário, do empreendimento. Conhecimento, equipe. Então, ou daqui a pouco, vamos pensar no pior do cenário. Comprou a área, o investidor comprou a área, né, para fazer esse empreendimento. E daí, por exemplo, no loteamento, eu vou pensar aqui alto, um loteamento industrial. Não, comprei a área, já quero fazer um empreendimento industrial. Daí chega aqui para nós, gurizada, tô aqui com o empreendimento aqui comprado, quero licenciar. E daí o zoneamento não autoriza o industrial. Então veja só a importância de você ter uma análise prévia, de tu ter uma equipe, enfim, que analisa todos os pontos chaves do empreendimento dessa magnitude, desse valor econômico envolvido. E João, saindo um pouquinho de loteamento, que eu acho que é interessante a gente trazer para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, é o sentido seguinte. Não é só loteamento que tu tem que ver a viabilidade. Estamos aqui especificamente falando de loteamento e viabilidade, mas qualquer empresa, qualquer indústria que você vai implantar em algum local, você tem que ver o zoneamento da região. Porque daqui a pouco você está querendo colocar uma fábrica de violão e lá no local não é permitido, é uma área residencial. E aí você comprou, investiu lá 2 milhões no terreno, e aí o teu violão, acabou que você não vai conseguir fabricar ele. Não, Então, não somente o zoneamento, né? São várias outras normativas que embasam um futuro sucesso do empreendimento. claro, Isso a gente está falando aqui pontuais, alguns, o que a gente lembra, né? Mas são vários critérios que têm que ser avaliados antes de qualquer negócio, antes de qualquer tomada de decisão na compra, na aquisição de uma área. Então, são pontos chaves aí que vão garantir o sucesso daquilo que você tanto almejou ali na frente de ser implantado, de ser executado, né, Thiago? por isso o estudo de viabilidade, né? Ele vem a dar esse suporte, né, pro empreendedor que quer fazer esse loteamento, né? Porque é o ponto-chave, é o ponto inicial. O estudo de viabilidade você vai definir
aonde que você vai destinar as suas águas pluviais, de onde que você vai fazer uma captação de água para abastecimento. Você vai ter o ordenamento das ruas, você vai ter o direcionamento, tamanho de quadro, tamanho de lote, áreas públicas. Então vem todo esse contexto, né? E aí você vai dizer assim, ok, esse número de lote me atende financeiramente. É viável fazer ou não é viável fazer? Então, é por isso que é muito importante ter uma equipe técnica que tenha um conhecimento, que tenha pessoas que saibam o que estão fazendo. E aí a gente vem o seguinte, durante toda a live o que a gente falou são problemas ambientais que às vezes são criados por nós técnicos. Ou por, às vezes, desconhecimento, né? Desconhecimento, às vezes, do empresário, né? No seu anseio, né? De querer fazer as coisas sempre, né? De querer... Porque o empresário, o empreendedor, enfim, ele quer que as coisas aconteçam, né? Só que, às vezes acontece de uma forma que poderia ter sido diferente, né? Um caso bem específico, João, que eu vivi aí há uns 3 meses atrás no escritório. O que aconteceu? O cliente comprou uma área, investiu um dinheiro pesado, tá? Investiu dinheiro pesado. Um profissional fez o trabalho para ele e omitiu a informação de um remanescente florestal. Omitiu a informação. Quando o órgão ambiental foi lá, fez a LP, não sei que cargas d'água aprovou a licença prévia do empreendimento, não sei se não fizeram a vistoria. Quando chegou na licença de instalação, ele entrou com os documentos, com os projetos aprovados já na concessionária de água, energia elétrica, entrou com ali, o órgão ambiental foi fazer a vistoria de novo e encontrou um remanescente de vegetação. E o que aconteceu? Indeferiu o processo. Hoje ele não viabilizou mais o empreendimento que era para ser na casa de 60 e poucos lotes, acabou que virou em 10 chácaras urbanas. Então assim, o cara teve um prejuízo, provavelmente ele não conseguiu empatar. Isso veio o quê? Começou lá no início. Se tivesse ter sido feito um levantamento com um técnico, com a equipe, urbanisticamente, demonstrando para o cliente a situação do que poderia acontecer na vegetação, ele talvez não tinha nem comprado essa área. Daqui a pouco tinha desistido até do investimento, né? Que é bem essa peça-chave, né? Daqui a pouco, em vez de você comprar a área naquele ponto, daqui a pouco o cliente ia dizer, não, eu não é para mim essa área, porque o que vocês estão me falando aqui é que dependendo dessa área, se eu comprasse, ia me causar todo esse problema, ele ia desistir, né? Ele ia pensar, ele ia viajar de repente, né, Thiago? Ele ia pegar, dizer, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou tirar uma semana... Vou curtir com a minha família. Exato, né? Então, são coisas que, assim, são bastante amplas, né? Então, não existe uma receita pronta para as coisas. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado, tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem planejado para ter lá na frente o sucesso que tu almeja, enfim, tu empreendedor busca lá e ninguém quer problema, né? Hoje, assim, todo mundo quer que as coisas deem certo e naturalmente isso satisfatoriamente é muito interessante, só que se não for feito um planejamento, isso a longo prazo pode se tornar um problema, né? Uma dor de cabeça, João. É isso aí. Isso aí a gente vive e vai viver todo dia. Porque nós técnicos, não nós, vocês, a gente vive resolvendo problemas das pessoas. Porque se as pessoas não tivessem problemas, nós não precisávamos existir. Então, assim, nós somos resolvedores de problemas. Sejam os mais complexos, sejam os menos complexos, mas tudo são problemas. Ele chegar aqui com um projeto de uma licença de instalação, de uma licença prévia, é um problema que para ele é um problema. Aquilo ali para ele é um bicho de 7 cabeças, né? Ele, meu Deus do céu, ó, e às vezes o cliente chega aqui, a gente tem um projetinho para fazer. E você técnico, você sabe que não é, às vezes é um projetinho, é uma LP de uma mecânica, pode ser básica, mas a gente tem um checklist que a gente tem que cumprir.
para o órgão ambiental, seja ele municipal, estadual, federal, enfim, né, diante da complexidade. Existe um checklist de documentos, de projetos, de laudos, de relatórios, ART. Então, e se isso não for cumprido, o órgão vai lá, vai emitir uma nota, tu tem que retornar, complementar e assim sucessivamente. E nesse mesmo cenário, né, a ti técnico que está nos assistindo, que é profissional da área ambiental, é importante falar, então, adultos resolvem problemas, não tenham medo de enfrentar esses desafios, de enfrentar essas situações que às vezes chegam até vocês por situações que aconteceram, né, por erros de outras pessoas, enfim, ou por desconhecimento do empresário. Adultos resolvem problemas, então vá em frente, busca a informação, busca o conhecimento e auxilia, ajude essas pessoas, ajuda teu cliente a resolver esses problemas. Que é isso que a gente tem que fazer na nossa área, é ajudar as pessoas para que elas tenham sucesso, como a gente já conversou em outras conversas, né, Thiago? É fazer daquele problema, o gás, a energia para estar resolvendo. É levar o sucesso, a alegria do cliente aí, resolvendo essas situações. E com certeza, né, João? E trazendo ao cliente a felicidade, o sucesso do negócio dele, lá do empreendedor que está investindo o dinheiro. Fazer o dinheiro dobrar, triplicar, enfim, né? Que essa é a grande função do técnico ambiental, é garantir que o empreendedor ele tenha o sucesso. Exatamente. Bueno. Chegamos ao final de mais uma live e na próxima sexta-feira a gente vem com mais 4 assuntos também, não perca, muito importantes. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curtam, compartilhem esse vídeo e nos acompanhem. Até a próxima sexta. Até a próxima.